Em nosso estudo de hoje, a lição 2 do livro Pensamento e Vida tem por título Vontade. Comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência, e outros ainda que definem os investimentos da alma. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu a pôr auréola luminosa à razão depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. A eletricidade é a energia dinâmica, o magnetismo é a energia estática, o pensamento é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. A vontade, contudo, é o impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade, temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Sem ela, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento, a inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade, a imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra, e a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trata de conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Mensagem muito profunda para a gente. Quem teve a oportunidade de conhecer o livro O Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis, depois teve mudança no título, passou a ser O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Vai ter um capítulo todo falando sobre a vontade e explicando a importância da vontade com relação a nós espíritos ainda encarnados em mundos de expiação e provas. Quando a gente, o tempo todo, lembra aquela frase de Leopoldo Machado, de que espírita que ainda não entendeu a importância da reforma íntima, não entendeu nada de doutrina espírita, porque traz aquela noção de que estamos aqui nesse mundo como numa escola que vai nos oferecer a oportunidade ou da gente evoluir e buscar moradas mais bem-aventuradas da casa do Pai no futuro, ou da gente estacionar e carimbar o nosso passaporte para que a gente esteja ainda mergulhado em mundos de expiações e provas e todo o conjunto de problemas que esse mundo costuma ter. Enquanto a gente não entender que se a gente não conseguir utilizar a vontade que a gente tem de melhorar, a gente não vai conseguir avançar e vai continuar preso ainda, igual ele fala aqui, de uma maneira até muito profunda. Ele fala que nós vivemos uma multimilenária viagem pelas províncias obscuras do instinto. Aqui na Terra, muitos de nós já saímos do instinto. Já passamos lá dentro daquela escala que está no Evangelho segundo o Espiritismo: instinto, sensações, sentimento, amor. Dentro dessa escala, a grande maioria de nós, a gente está aqui nas sensações para o sentimento, ainda trazendo reflexos, claro,
dos instintos, mas nós já conseguimos evoluir um pouco. E se a gente quiser evoluir mais, a gente precisa da vontade, porque só a vontade vai trazer a disciplina. Mas é uma coisa interessante, quando a gente começa a dividir a nossa mente, como diz aqui o Emmanuel de maneira espetacular, né? Comparar a mente a um grande escritório e imaginar esse escritório dividido em departamentos. Ele fala o departamento do desejo, da inteligência, o da imaginação e o da memória, 4 departamentos. Depois ele vem falar para a gente que a vontade, né, vai ter o departamento da vontade, o gabinete da vontade. É esse quinto, é o principal para a gente que está aqui no mundo de expiações e provas. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. O que acontece? A gente lembra lá que existem paixões que são irresistíveis, está lá no Livro dos Espíritos. Fala, não existe paixão irresistível, o que existe é a vontade, falta de vontade de modificar o quadro em que a gente se encontra. E é interessante que a grande maioria de nós não tem aquela coisa de cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. A gente constrói, às vezes, um edifício todo em cima de uma coisa frágil, e daqui a pouco você tira aquela coisa frágil, pode derrubar todo um edifício. A gente está analisando sempre essas lições e meditando nisso, mas a gente começa a pensar no seguinte: a gente já sabe hoje, através do estudo do Evangelho, o que a gente precisa fazer, mas a gente não tem a vontade de modificar ainda, porque ainda se compraz nos prazeres inferiores que essa falta de disciplina ainda proporciona num mundo como o nosso. Então é assim com um monte de coisa mesmo, principalmente com relação aos vícios que ainda prende a gente aqui na Terra. O vício da gula. Eu sei agora o quanto eu preciso me alimentar de maneira correta para ter qualidade de vida até o futuro, mas eu sei também quais são os paladares que mais me agradam, independente dele ter muita gordura, ter muito açúcar, e eu acabo me entregando, né, às exceções. Uma vez eu ouvi isso de um médico, o médico falou assim: eu não vou dizer para você que você é proibido de comer, eu vou dizer que você quer comer, procura primeiro se preparar para isso, então diminui isso aqui durante a semana. Ele quis dizer para mim o seguinte, que eu, por exemplo, gostando de chocolate, eu posso nunca precisar parar de comer chocolate, desde que eu saiba dosar a quantidade durante a semana, diminuir a quantidade para continuar tendo sempre o prazer de estar comendo aquilo que a gente gosta. Então o que é isso? A gente vai relativizando, fatiando a vontade. E é assim com um monte de coisa. Eu fui falar da gula, mas é assim para um monte de comportamento, para preguiça, para sensualidade, para perdão, para tudo. A gente precisa desenvolver essa vontade. Depois ele fala assim, para considerar a importância da vontade, ele faz uma comparação da eletricidade, do magnetismo e do pensamento, né, com relação aos campos múltiplos da forma que serve a romagem do espírito aqui na Terra. Depois ele fala, o cérebro é o dínamo que produz energia mental segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, é na vontade que a gente tem o controle que dirige o cérebro nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. E aqui na Terra a gente vai se deparar com uma coisa várias vezes. Fala assim, eu tenho vontade de fazer isso. Se vai dar certo ou não, pelo menos eu tenho vontade de fazer, e eu vou me dedicar o máximo que eu puder a fazer. Normalmente, quem pensa dessa maneira, durante um período de mais ou menos tempo, de acordo com as possibilidades que apareçam, ele vai conseguir obter êxito sim. Quando a pessoa coloca a vontade na frente, a gente consegue um período aí pode ser de curto, de médio ou de longo prazo. Mas ele vem falar para a gente, sem a vontade, o desejo pode comprar enganos aflitivos, de reparação e de sofrimento, lei de causa e efeito. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade e a imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. Se a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Frases espetaculares hoje, que a gente vai ter. Já descobrimos que a mente nossa, como diz lá no início do texto, é o espelho vivo da alma. E nessa mente tem um departamento chamado vontade, que a gente precisa dar uma atenção
maior. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.